Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então sejam bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje nós vamos falar sobre o filósofo e teólogo que é considerado o pai da filosofia cristã. Então quem é o filósofo que dominou grande parte do pensamento medieval? Então hoje nós vamos falar sobre Santo Agostinho. Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Roda a vinheta. É interessante ser professor de filosofia, porque quando a gente começa o ano com uma turma nova, uma das primeiras perguntas dos alunos é saber se o professor de filosofia acredita em Deus. Isso é interessante porque quando a gente vai estudar a história da filosofia, a gente vai descobrir que nem todo filósofo é ateu. Por exemplo, se nós pegarmos a filosofia medieval, a Idade Média, ela começa com o fim do Império Romano. Jesus Cristo, quando ele morre, Israel era dominada pelo Império Romano. Então, lá no final do Império Romano, surge o cristianismo. E quando nós pegamos a história da filosofia, quando a gente pega o período da patrística, patrística seria os pais da igreja, ou os primeiros padres. Então, esses primeiros pais da igreja, eles vão estudar a filosofia grega como uma forma de defender o cristianismo que estava surgindo. Então, a filosofia, ela contribuiu para sistematizar a teologia cristã. Então, lá no final da Antiguidade, começo da Idade Média, nós vamos ter Agostinho. Agostinho que se converte depois de adulto, depois de viver uma vida mundana, ele se converte, ele se torna padre, depois bispo de Hipona. E Santo Agostinho, ele é filho de Santa Mônica, né? A mãe de Agostinho, ela orou, rezou muito para que seu filho se convertesse. E Santo Agostinho, ele bebe da filosofia de Platão. Depois vocês olhem o meu vídeo sobre Platão, vou passar o link aqui na tela. O Agostinho, ele bebe da filosofia de Platão, e a gente diz até que Santo Agostinho cristianizou Platão. Ou seja, Santo Agostinho, ele é um neoplatônico, né? Ele pega a filosofia de Platão e ele vai cristianizar a filosofia de Platão. Primeiro ponto: creio para compreender, compreendo para crer. O que significa isso? Que para Santo Agostinho, a razão e a fé, elas não são antagônicas, elas não são contrárias, porém complementares uma da outra. Então, para Santo Agostinho, a fé complementa a razão e a razão complementa a fé. Por isso ele diz: creio para compreender e compreendo para crer. Então ele entende que fé e razão são complementares. Segundo ponto: Deus criou o mundo do nada. Antes de Deus ter criado o mundo,
as ideias já existiam dentro da sua cabeça. E aqui a gente percebe a influência de Platão, né? Antes de Deus ter criado o mundo, as ideias já existiam dentro da sua cabeça. Se vocês pegarem o meu vídeo sobre Platão, ele vai explicar a origem do cosmos a partir do mundo das ideias, né? E aí, Santo Agostinho, lá no começo da Idade Média, ele vai falar que essas ideias não estavam no mundo das ideias, mas essas ideias estavam na cabeça de Deus. Então, antes de Deus ter criado o mundo, as ideias daquilo que existe no mundo já estavam na cabeça de Deus. E Santo Agostinho, ele também diverge dos gregos, né? Os gregos, eles tinham uma ideia que antes do cosmos existia o caos. Então o cosmos ele seria organizado e o caos seria o mundo não organizado. Existiu, né, para os gregos um deus ou um demiurgo que organizou o caos criando o cosmos, que seria o mundo ou o universo organizado. Agostinho, a partir das Sagradas Escrituras, ele vai conciliar então essa filosofia cristã com as Sagradas Escrituras e vai dizer que Deus criou o mundo do nada. E aí ele diverge da filosofia grega. Santo Agostinho, ele passou a vida toda angustiado com a questão do mal, né? Ele seguiu o maniqueísmo, que era uma seita que seguia, vamos chamar, o Guru Mani, e eles tinham uma explicação sobre o mal. Porém, Santo Agostinho ele passou a vida toda até se converter com essa angústia da origem do mal. Por quê? Se Deus criou tudo, então Deus também criou o mal, né? Isso seria um pensamento lógico. Se Deus criou tudo, ele também criou o mal. E isso era algo que atormentava Santo Agostinho. E ele vai explicar que o mal não foi criado por Deus, que o mal surgiu da desobediência do homem. Então, quando o homem ele desobedece Deus, então a partir da vontade do homem, aqui ele também diverge da filosofia de Sócrates, filósofo grego, que entendia que o mal seria o não conhecimento, então passava pela razão. E Santo Agostinho vai dizer que o mal surge da vontade, não da razão do homem, mas da vontade do homem. Então ele vai dizer que surge da má vontade, né? Então ele vai dizer que a origem do mal seria o próprio homem e não Deus. A condição natural do homem é ser livre para fazer o bem. Porém, com o pecado, o homem precisa da graça de Deus. O que significa isso? Que o homem, lá na sua origem, ele era livre para fazer o bem. Porém, com o pecado, ou seja, com a desobediência do homem, ele caiu em pecado. E aí ele vai falar que o homem precisa da graça de Deus, ou seja, da ajuda de Deus para superar o pecado. Não há qualquer mistério sobre quem deve e quem não deve ser salvo. Já está estabelecido a priori. Estamos totalmente à mercê da graça de Deus. O que significa isso? Se Deus conhece tudo, se Deus sabe tudo, Ele sabe até mesmo quem vai ser salvo.
E aqui Santo Agostinho ele cria a graça, né? O problema da graça. O que significa isso? Que o homem precisa da ajuda de Deus para ser salvo. Não nega o livre-arbítrio, né? Ele não nega que o homem pode fazer escolhas. Porém, Deus já viu tudo, já conhece tudo. E para terminar, Santo Agostinho ele escreve a sua obra A Cidade de Deus. Na Cidade de Deus ele vai falar que existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. O que significa isso? São reinos que dentro de cada homem aspiram ao poder. O reino de Deus é mais ou menos evidente na igreja, ao passo que o reino do mundo está mais ou menos presente nos fundamentos dos estados políticos. O conjunto dos homens que vivem para Deus forma a cidade celeste. O conjunto dos maus forma a cidade terrena. Então Santo Agostinho ele vai dizer que existe uma cidade de Deus e uma cidade dos homens. Ele tira essa inspiração das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Então nessa cidade de Deus seriam aqueles que buscam a Deus, né? São aqueles que vivem para Deus, e a cidade do mundo seria aqueles que não vivem para Deus, né? Que seria os maus, que ele vai falar que tem amor próprio, né? Que são individualistas. Beleza? Não esqueça de curtir e deixar seus comentários. Valeu, obrigado.